no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A gente tem vivido tempos em que nós temos visto claramente as promessas, as palavras do Senhor se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo nesses dias, em que, quando Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, em que essa geração da vinda, antes da vinda do Senhor Jesus, seria marcada por um espírito de frustração muito grande, um espírito de traição, onde as pessoas trairiam umas às outras, onde as pessoas, pais iriam contra os filhos, filhos contra os pais. Essa ambiência dos últimos dias seria uma ambiência de mágoas, uma ambiência onde nós veríamos as pessoas se voltando umas contra as outras, o amor se esfriando por causa da multiplicação da iniquidade, da maldade, da tendência do homem para fazer aquilo que é mal, para transgredir o direito do outro. E nós temos visto isso de uma forma tão terrível nos nossos dias. E nós cremos e nós podemos ver com os nossos próprios olhos que existe um ambiente que é característico dos últimos dias, que Jesus descreveu. E esse texto de Hebreus, ele fala, olhem para Jesus. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. É como se toda a glória eterna, todos os santos de Deus estivessem olhando para nós. Existe uma expectativa dos céus a respeito desta geração, a geração que antecede a vinda do Senhor. Existe uma expectativa dos céus a nosso respeito. Os anjos estão olhando para nós. Os santos que estiveram antes, aqueles que foram os heróis da fé descritos aqui em Hebreus capítulo 11. É como se existisse uma expectativa a respeito dessa geração, que é a geração que antecede a vinda do Senhor. Existe uma esperança no coração do próprio Deus em relação a esta geração. Nós somos uma geração marcada aqui no Ocidente pela facilidade, uma geração marcada muitas vezes pela frieza espiritual, porque para nós as coisas parecem ser muito fáceis, para nós as coisas parecem ser muito cômodas. A igreja vive hoje dentro de uma comodidade muito grande, e quando nós vivemos dentro dessa comodidade, é como se nós nos acomodássemos espiritualmente à nossa realidade. Nós facilmente paramos de buscar ao Senhor, facilmente paramos de orar, facilmente nos esfriamos, permitimos que o pecado venha e nos assedie e nos leve e nos conduza. Facilmente somos como que seduzidos por esse mundo, pelas coisas que há no mundo, e o nosso coração vai sendo arrastado pouco a pouco por esse século, arrastado pouco a pouco pelas frustrações deste século, pelo espírito deste mundo que tem levado tantos a se frustrarem com o Evangelho, a se frustrarem com pessoas, a se frustrarem com o próprio Deus. Existe um espírito nestes dias, um espírito anticristo, o espírito daquele que é contra o Cristo, contra a manifestação de Cristo. Esse espírito atua no mundo hoje, e o que ele quer é fazer com que essa incredulidade esteja cada vez mais no coração das pessoas. O que ele quer é que cada vez mais estejamos longe do propósito que Deus tem para nós. Mas existe uma promessa de Deus para estes dias: aquele que perseverar até o fim será salvo.
aquele que se mantiver apesar das seduções desta geração, apesar do ambiente pesado em que esta geração vive, um ambiente de críticas, um ambiente de morte espiritual, um ambiente de afastamento, de frieza, um ambiente onde muitos têm se frustrado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui nós vemos o próprio Jesus. A Bíblia nos diz aqui que Jesus desprezou a afronta. Jesus olhou para a alegria que lhe estava proposta. Ele olhou para uma alegria eterna que estava proposta para ele na glória eterna de Deus. Ele olhou para mim e para você. Ele nos viu, nos enxergou como irmãos, como filhos amados de Deus, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele na glória eterna. Jesus olhou para nós, para os povos de todas as línguas, tribos, nações e raça. Ele olhou para a alegria eterna que haveria na grande família de Deus, reunida em torno de um só trono, o trono do nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Jesus olhou para esta alegria e por causa desta alegria, Ele desprezou a afronta que Ele recebia. Por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele desprezou as afrontas que Ele recebia dos homens. Ele desprezou os açoites que Ele recebia. Ele desprezou as mentiras que eram ditas a respeito dele, a injustiça que foi feita a ele, aquilo que diziam a respeito dele foi desprezado por ele, porque ele tinha um alvo, e o alvo dele era a alegria da glória eterna em Deus Pai conosco. Existia um alvo. Quantas vezes nós nos esquecemos do nosso alvo? Estamos aqui neste mundo e facilmente nos perdemos no meio de tantos objetivos. Nos perdemos porque não temos Cristo Jesus como alvo, como centro. É tão fácil nos perdermos quando nós não temos Jesus como centro. E é tempo de que coloquemos Jesus no centro da nossa vida como propósito principal e como fundamento das nossas vidas. Porque quando Jesus é o fundamento, nós não seremos abalados pelos abalos que vêm. E quando Jesus é o propósito, nós não vamos olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta. As seduções do mundo não vão nos atrair. O mundo e aquilo que está nele, o mundo e o seu pecado, o pecado que está aqui, o pecado que nos rodeia, que tenta nos atrair, não vai nos seduzir, não vai nos amarrar. Nós não vamos carregar malas pesadas atrás de nós, quando nós temos Cristo Jesus como alvo, olhando para Jesus. É o que este texto diz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele não se ateve, ele não ficou preso nas afrontas que ele recebia. Ele não ficou preso nas mágoas. Ele não ficou preso no passado. Ele não ficou preso nas coisas que aconteceram a ele. Ele prosseguiu para o alvo. Ele tinha um propósito. Que nós tenhamos um propósito e que o nosso propósito seja a glória eterna em Cristo Jesus. É tempo da gente se desvencilhar do pecado que nos assedia, de tudo aquilo que nos embaraça. É tempo da gente se desvencilhar de tudo aquilo que está prendendo os nossos pés espiritualmente, nos impedindo de caminhar em direção ao Senhor. Muitas vezes o que prende os nossos pés, o que nos impede, são coisas lícitas, coisas boas. Muitas vezes as coisas que nos param, nos travam de ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida no altar de Deus, uma vida piedosa, são coisas lícitas, coisas boas. Às vezes é o nosso trabalho, nosso muito trabalhar. Não é que isso seja errado, mas é que quando a nossa vida é centrada nestas coisas, nós facilmente nos perdemos. Começamos a amar o dinheiro, a desejar coisas que são apenas coisas, que não tem vida. Não tem vida em si mesmo. E nós mesmos nos tornamos sem vida quando nós cultuamos, quando nós
damos a nossa vida àquilo que não tem vida. É tempo de fixarmos os nossos olhos e a nossa vida em Cristo Jesus, de abandonar o embaraço e aquilo que nos assedia, o pecado que nos assedia, e correr para o alvo, que é Cristo Jesus. É tempo de abandonar as mágoas, as marcas, as coisas do passado que tentam nos prender, que nos arrastam para longe do Senhor. É tempo de cortar as cordas que nos prendem com este mundo, porque o Senhor Jesus está voltando. Ele está vindo. A sua palavra está se cumprindo dia após dia após dia. E é tempo que estejamos como uma noiva pura, santa, sem mácula e sem ruga, que espera por Ele, que aguarda por Ele. Vamos orar.